Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Hoje é quinta-feira, dia 13 de maio de 2021, data que lembra aí a luta protagonizada pela população negra, escravizada por sua libertação, né? Que será um dos temas aqui dos nossos destaques, mês também de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, o Maio Laranja, que será tema também da nossa entrevista. Começando mais uma edição da nossa balbúrdia, queria agradecer as pessoas que já nos acompanham nesse momento. Lembrando sempre, gente, a importância do seu apoio. Combater a desinformação, as mentiras e os ataques às instituições democráticas requer muita coragem, mas também tempo e dinheiro. E nós, da Agência Saiba Mais, temos o compromisso diário de levar até vocês um jornalismo crítico, alicerçado aí em dados e fontes confiáveis. Então, se você acredita no nosso trabalho, junte-se a nós. Acesse saibamais.jo.br/assine, que está passando aqui embaixo da nossa tela, e contribua financeiramente como e se você puder. A grana está curta, não tem problema. Você que já nos acompanha aqui pelo canal do YouTube, também pode nos ajudar compartilhando nossos conteúdos, indicando a inscrição no nosso canal a um amigo, uma amiga, um vizinho, uma vizinha, colega de trabalho, familiares, enfim. E, claro, lembrando de curtir esse vídeo para que o próprio YouTube entenda que esse conteúdo é importante para ser distribuído para um número maior de pessoas. Eu me chamo Jana Sá e vamos seguir aqui na companhia do jornalista Rafael Duarte, que é editor da Agência Saiba Mais, e das minhas colegas de redação, jornalistas e repórteres do Saiba Mais, Mirela Lopes, Isabela Santos e Rose Serafim. Boa noite, minha gente. Boa noite, Rafa. Boa noite, Janassá, mais uma vez aqui, quinta-feira, 13 de maio, essa data simbólica, né, que precisa desmistificar algumas coisas, algumas informações, né, algumas ações, é muito importante, e o Balbúrdia serve também para isso, né, para a gente informar, repor a verdade dos fatos, como uma frase que o nosso Cipriano Maia, inclusive, falou ontem na nossa entrevista, que quem não viu, quem não assistiu a entrevista do secretário de Saúde, está disponível, está tanto no site como no nosso canal da Agência Saiba Mais, no YouTube, tem a entrevista do Haddad também lá, quem não viu também pode rever, enfim, muito bacana. Jana já falou tudo da importância de você contribuir, e contribuir de todas as formas, né? Financeiramente, como Jana falou, mas compartilhando, curtindo, enviando para amigo, família, grupo da família. Vale até para quem não gosta também, viu, Jana? Tá no grupo da família lá, para pelo menos causar uma balbúrdia, assim, determinadas entrevistas, a maioria aqui vai causar essa balbúrdia nos grupos da família. Deixa eu contar. Conheço ninguém que eu não goste ou que não goste de mim, Rafa, que está no meu relacionamento. Mas se você tem, tá valendo. Compartilhe também. Tá certo, vamos lá. Já agradecendo demais aí a presença dos nossos telespectadores. Como é que chama? Os internautas, né? A gente fica com aquele negócio de televisão, tá aqui na plataforma da internet, fica chamando de telespectadores, mas Rafa, não gosto de botar ninguém em caixinha, não. Por isso que eu agradeço quem está acompanhando a gente no YouTube. O que aí não precisa de conceito para acompanhar a gente, não. Aqui é uma balbúrdia, Rafa. Já levei 2 lapadas hoje, vamos lá. Giliardo Laurentino, Diana Saldanha, Fátima Sá, Petrônio Spinelli, Maria Ângela Fernandes Ferreira. Boa noite para todos vocês e para quem está chegando ainda. Vai ser um ótimo papo, muito papo legal aqui, muitas notícias. É isso, vamos começar, Jana. Vamos, hoje a gente vai receber aqui, né, a advogada Jéssica Basílio. A Casa Renascer lançou um dossiê, né, o dossiê Infâncias Violadas 2, um documento que traz aí casos emblemáticos de violência sexual contra crianças e adolescentes aqui no estado do Rio Grande do Norte. E para apresentar os dados e conversar com a gente aqui sobre estratégias de enfrentamento à violência sexual de forma efetiva para esse segmento, o Balbúrdia vai conversar com a advogada Jéssica Basílio, mas é daqui a pouco, porque primeiro nós vamos aos destaques do dia, né, Rafa? E hoje eu vou começar destacando, tá?
o que representa, o meu destaque é o que representa a Lei Áurea, né, que hoje completa 133 anos, Rafa. E aí, antes de subir aqui minhas colegas, vamos primeiro assistir a um vídeo, tá? Que eu acho bem emblemático, meu comentário é muito em cima desse vídeo. Vamos ver aqui se vai dar tudo certo. Quem está nos acompanhando, se tiver algum problema de som, imagem, coloca aqui nos comentários para a gente ver se está tudo ok mesmo. No dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir. Levando a senzala na alma, subi a favela. Pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome, no outro sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio ninguém me deu bola. E eu tive que ser bom de bola pra sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me fazer perder. Mas minha alma resiste, o meu corpo é de luta. Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Será que deu para entender a mensagem? Se ligue no Ilê Aie. Se ligue no Ilê Aie. Agora que você me vê, repare como é belo ver nosso povo lindo. Repare que é o maior prazer, bom pra mim, bom pra você. Estou de olho aberto. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Axé pra todos. Obrigado. É isso, esse é o cantor e compositor Lazo Matumbi, né, que faz uma interpretação aí da música 14 de Maio, que é de autoria sua com Jorge Portugal, durante a entrega da Comenda Senador Abdias Nascimento, que aconteceu no dia 24 de novembro de 2016. Com a letra forte, né, a canção ela fala sobre o primeiro dia em que, depois de 3 séculos e meio de martírios e lutas, legiões de negros no Brasil acordaram ex-escravos, né? A letra ela contesta, se você observar, a ideia de que a sanção da Lei Áurea, que aboliu há 133 anos oficialmente o trabalho escravo no Brasil e marca a data aqui, né, resolveu todos os males da escravidão. Ao contrário, a canção mostra que essa narrativa sobre a Lei Áurea, assinada em 1888 pela princesa Isabel, é só mais uma das tantas narrativas que põem panos quentes na história do Brasil, né? A data, na verdade, é só uma parte de um processo político altamente violento e conflituoso, que foi a luta pela abolição, na qual vários arranjos, negociações e protestos aconteceram, que ficou marcado como um movimento abolicionista brasileiro. Então, no dia seguinte, a lei que pôs fim à escravidão, ex-escravos sem nada, sem terra, sem moradia, sem recurso algum, saíram das senzalas, mas restaram-lhes as favelas, né? Nessa hora em que a gente luta contra uma pandemia e contestamos o comportamento errado de um presidente, não apenas no que diz respeito aí ao combate ao coronavírus, mas também no enfrentamento às desigualdades sociais, quando muita gente morre, mas quem morre mais são os negros, quando a violência policial atinge muito mais fortemente a população negra, que a gente ouça com reverência Lazo Matumbi, né, cantar o 14 de maio, lembrando que a luta antirracismo é, antes de mais nada, uma luta de classes que deve envolver toda a sociedade brasileira. Então é isso. Vamos aqui. Rafa, vamos começar você destacando enquanto eu vou subindo aqui as meninas, tá?
Vamos sim, mas só te parabenizar pelo comentário, Jana. Inclusive, o Rodrigo Bico aqui, a Casa Renascer está aqui também dizendo que o Jorge Portugal foi secretário de Cultura da Bahia e faleceu no ano passado. É uma linda homenagem, de fato, aqui a ele e tal, e a todo o movimento, que é essa coisa que você falou dessa narrativa, né? Que se construiu uma narrativa ao longo dos anos, que foi uma princesa branca que fez um favor abolindo a escravidão e libertando os negros e negras, e a gente sabe que não foi bem assim que aconteceu. Muito, muito bacana. Meu comentário hoje, Jana, eu vou fazer rapidinho uma análise que a gente publiquei agora há pouco na agência Saiba Mais. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, anunciou agora à tarde numa entrevista para o UOL, uma coisa que já vinha se dizendo nos bastidores, que ele vai trocar o PSD pelo PP aqui. Mas, na verdade, é um jogo de cena, porque isso é para acalmar o bolsonarismo, né? O PSD presidido nacionalmente pelo Gilberto Kassab, aquele que disse que o PSD não era nem de esquerda, nem de direita e nem de centro, ou seja, ninguém sabe o que é o PSD, ou sabemos, na verdade. Como o PSD desembarcou do governo Bolsonaro, o Fábio Faria, para não ficar mal junto ao bolsonarismo, decidiu ir para o PP. Mas, como eu falo no comentário, é um jogo de cena, porque aqui em nível local, o Fábio Faria continua controlando o PSD, porque quem construiu a reformulação toda do PSD aqui no estado foi o pai dele, o ex-governador Robson Faria. E quem controla o PP aqui no estado é a família Rosado. Você tem o Beto Rosado, que tem um mandato federal, que não devia estar lá, né? A gente isso vai falar mais algumas vezes aqui, que o mandato deveria estar com outro candidato, Fernando Mineiro, que foi o terceiro mais votado, ganhou na justiça, mas por conta de eliminar o TSE, manteve o Beto Rosado lá. Mas, e a Rosalba, que também, na verdade, quem controla o PP no estado é o pai do Beto Rosado, o Betinho Rosado. Mas, com essa depois dessa mini-reforma política, onde as coligações acabaram nas eleições proporcionais, por exemplo, o ano que vem, como já foi na eleição municipal, os partidos eles concorrem entre si, né? Cada partido, se você não tem mais as coligações. Então, seria uma guerra fratricida, vamos dizer assim. O Robson Faria, que será candidato a deputado federal, migrar para o PP também, né? Porque geralmente quando vai o filho ou vai o pai, aí vai a família toda para um partido. Então, o Robson fica no PSD, permanece no PSD, o que significa que Fábio Faria também fica com o controle do partido aqui. Então, é muito mais um jogo de cena. Quem quiser saber mais essa análise, está tudo escrito lá na agência Saiba Mais, está na editoria Democracia. É isso. Mirela, você, Mirela. Vamos, cada um aqui chama o outro aqui. Qual o seu destaque de hoje? Então, a gente segue nessa linha Covid, né? É impressionante em termos, né? Que é um pouco assim o resultado que se espera. Como a Covid vem refletindo, né, o desastre que é essa desigualdade social que existe no país. E aí a gente fala sobre educação, porque eu não sei se vocês lembram que no último dia 7 de maio, os estudantes de grêmios, né, de escolas particulares, fizeram uma espécie de ato pedindo o retorno das aulas presenciais. E aí, em resposta a essa manifestação, as agremiações que fazem parte do IFRN aqui no Rio Grande do Norte publicaram uma carta se posicionando contra esse retorno presencial sem a vacinação, né, tanto de professores quanto dos estudantes. E essa carta é impressionante, assim, que ela é super bem escrita. Acho que faz inveja, inclusive, aos assessores do Palácio do Planalto. Uma carta super bem escrita, os estudantes, inclusive, demonstram muita maturidade, porque eles chamam os políticos à responsabilidade para assumir, né, o que de fato precisa ser feito para que as aulas, por enquanto, permaneçam no ensino remoto. Então, eles exigem, tanto a rede estadual quanto municipal, apliquem políticas públicas para que os estudantes tenham acesso, de fato, tanto em termos materiais, seja por computador, ou seja, por telefone, quanto acesso à internet. Então, é isso, a gente acabou de publicar, nem coloquei nas redes sociais, porque a gente terminou o texto aqui
há poucos minutos, está quentinho, quentinho. Eu estou, inclusive, bem descabelada hoje. Você, Isabela? Eu também descabelada sempre, mas vamos lá. Boa noite. Hoje eu conversei com o jornalista Bruno Barreto pela manhã, Bruno é de Mossoró, e a conversa foi sobre uma tentativa de intimidação que ele sofreu do deputado federal General Girão, do PSL. Bruno publicou um artigo de opinião no blog dele, o blog do Barreto, criticando a participação do parlamentar em um ato antidemocrático. Aquele do dia 1º de maio, que foi contra as medidas de prevenção à Covid, promover aglomerações, e que teve como lema, eu autorizo, pedindo o golpe de Estado. O deputado convocou as pessoas para esse ato, participou, falou publicamente com o microfone lá, fez vários posts nas redes sociais, mas ficou irritado quando o jornalista disse que ele não se preocupava com a pandemia, mas sim promoveu o golpe. Ele disse, inclusive, que o deputado só fala em pandemia para propagar fake news contra o trabalho do governo do Estado e contra a governadora Fátima. E ele citou duas lá, que eu não vou nem repetir, porque eu já estou cansada das fake news. O advogado de Girão enviou o que Bruno chamou de uma intimidação extrajudicial, um papel para a casa dele, dando 72 horas para uma retratação pública. E ele fez isso ao invés de entrar em contato diretamente por telefone, ou enfim, manda um e-mail, sei lá o quê, pedindo o direito de resposta, né? Bruno disse que sempre teve uma boa relação com o deputado, assim como fonte, sempre checou informações com ele, e inclusive abria espaço no blog dele aos finais de semana para que Girão publicasse artigos. Então, essa não era a postura que ele esperava de intimidação, né? E aí a gente também ressaltou na matéria que Girão é investigado desde junho do ano passado pelo STF, apontado como financiador de protestos que atentam contra a democracia. Ele, ao que tudo indica, ele destinou recursos declarados como divulgação de mandato parlamentar para esses protestos. Isso desde o ano passado vem, né? É isso, né? Girão é assim, inclusive, Bruno tem toda a solidariedade nossa aqui da Agência Saiba Mais, né? Quando um jornalista, é importante sempre dizer isso, quando um jornalista é atacado, a imprensa inteira está sob ataque, né? Não existe assim só um e tal, porque é um ataque à imprensa, é uma tentativa de censura, de mordaça, e a gente até se solidarizou com ele nas redes sociais e tal, e vai aqui, um abraço para ele, estamos juntos sempre. Antes de tudo, um ataque à democracia, né, Rafa? A gente tem repetido isso aqui diversas vezes quando a gente abre, falando da importância justamente do apoio à imprensa alternativa, independente, por isso, né? O que se teme com o crescimento da imprensa alternativa independente é justamente isso, né? Que se fale, que se investigue, que se traga para que se mostre à sociedade fatos que eles não querem, né? E aí eu devo lembrar aqui, só antes da gente chamar o bloco da entrevista, que tem sido muito mais forte esses ataques aos profissionais jornalistas, né? Desde que Bolsonaro assumiu. A gente conversou isso na estreia da gente aqui do Balbúrdia, né? A gente deu matéria o ano passado, quando a FENAGEM divulgou o relatório. A gente deu matéria agora, infelizmente, novamente no início de maio, quando se comemorou a liberdade de imprensa, falando que não tem muito o que se comemorar, né? Porque esse direito, aqui no Brasil, tem sido uma luta constante, uma luta diária, né? E aí eu devo lembrar que a figura de Bolsonaro e dos seus apoiadores os que no relatório estão apontados como quem mais profere ataques aos jornalistas, e a gente viu protagonizado, inclusive está no relatório, o ataque do ex-candidato a prefeito de Natal, né, também a um jornalista. Então, infelizmente, a gente vê se repetir, né? Sérgio Leocádio. E tem sido muito diário
esses ataques, né? Então, toda a solidariedade a Bruno Barreto e a todos os colegas que são vítimas diariamente desses ataques. Lembrar Sérgio Leocádio, delegado de polícia do PSL. É bom lembrar sempre o nome dele. Só um comentário que Bruno disse que vai ser uma honra para ele ser processado por defender a democracia e também a saúde das pessoas, né? Porque, afinal de contas, foi um protesto, uma manifestação que provocou uma aglomeração. E, enfim, além do mais, ele criticou também a atuação do mandato do deputado, né? Que realmente, quando fala em pandemia, é para promover desinformação. Mas é isso, a gente fala, repete e a gente avisou também, né? Verdade. O mesmo deputado, só para fechar esse bloco para a gente partir para a entrevista, o mesmo deputado que disse que entraria na justiça contra a central sindical com lutas por ter mandado confeccionar um outdoor chamando Bolsonaro de genocida e foi inaugurar no município, no Ipanema, se eu não me engano, um outdoor em homenagem ao presidente e tal. Enfim. Escolhas, meninas. Só vale a crítica, né? Meninas, obrigado. Vamos agora convidar a Jéssica. Estou aqui toda atrapalhada, gente, removendo o povo errado. Bom, nós estamos no Maio Laranja, né? Que destaca aí o combate à violência sexual a crianças e adolescentes. E aí nós convidamos a advogada Jéssica Basílio para nos apresentar aqui a realidade da violência sexual que atinge a infância e conversar sobre as estratégias de enfrentamento. Jéssica, boa noite. Seja muito bem-vinda aqui ao Balbúrdia. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Jéssica. Não, pronto. Aqui. Oi. Pode falar, Jéssica. Fico muito feliz de estar aqui representando o SEDECA, né, a instituição que eu trabalho e que está aí hoje há 30 anos na luta pelos direitos das crianças e dos adolescentes. E para falar de um tema tão relevante, né, como é a violência sexual contra crianças e adolescentes. É um tema que a gente precisa pautar, porque muitas vezes ele é invisibilizado e quando a gente traz ele para a pauta, ele acaba recorrentemente caindo sobre um manto de um debate moralista, né? Então, a gente precisa conversar sobre isso. E uma violência que, inclusive, hoje, Jana fez o link com o 13 de maio, né? Que também é uma violência racializada. Então, a maioria das vítimas de abuso e exploração sexual são também pessoas negras, né? Então, a gente precisa conversar sobre isso e sobre esses dados que a gente trouxe aí no nosso dossiê. Bacana. Jéssica, muito obrigado por aceitar nosso convite hoje e tal. A gente está nessa semana de estreia do Balbúrdia, começando aí. E queria, já que você citou a questão do dossiê, queria começar falando dele, né? A Casa Renascer lançou agora a segunda edição, né? O volume 2 do dossiê Infâncias Violadas, com casos que retratam essa realidade aqui no Rio Grande do Norte. O que você destacaria, já de início, desse documento e o que mudou em relação à primeira edição, o primeiro volume, que vocês lançaram em 2010, ou seja, há 11 anos. E por que uma distância tão grande de 10 anos em relação às duas publicações? É para poder analisar melhor? Como é que tem um motivo isso? Tem sim. Vamos lá. A gente está lançando esse dossiê, né, agora, esse ano, como o Infâncias Violadas 2, e ele parte da análise de 3 casos, né, casos emblemáticos, que são casos que a gente atende diretamente no SEDECA. Nós fazemos, através da proteção jurídico-social, um acompanhamento interdisciplinar para crianças e adolescentes que sofreram abuso ou exploração sexual. Então, é um atendimento feito por psicólogo, assistente social e advogada, que sou eu, né? Nós fazemos esse acompanhamento e, a partir desse acompanhamento, a gente consegue identificar tendências na violência sexual, os rearranjos que acontecem, que é uma coisa que o nosso dossiê traz, né? O que foi que mudou durante esses 10 anos? Quais foram as novidades? Como é que essa violência está se apresentando agora? A gente identifica
que é uma violência que agora se utiliza muito do artifício da internet, né, os crimes cibernéticos. É um dado do Comitê Gestor da Internet do Brasil, ele relata que 86% das crianças e adolescentes têm acesso à internet e está em alguma rede social, utiliza para algum jogo, e é um ambiente propício e anônimo, né, um ambiente que é muito fácil de passar por outra pessoa para seduzir uma criança, para seduzir um adolescente. Quando a gente lançou o primeiro, houveram modificações, criou uma rede de fortalecimento para a Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente, que existe um projeto que tenha outra unidade, né, porque hoje a gente tem uma delegacia com poucos servidores, inclusive para todo o estado. Então, houve essa movimentação de articulação nesse sentido, né, mas aí a gente ainda vê uma política da criança e do adolescente muito fragilizada no nosso estado, no nosso município. É uma rede que não consegue trabalhar de forma articulada e interdisciplinar como deveria e como é necessário nesses casos, porque são casos extremamente delicados que demandam uma atividade especializada, né? Uma escuta especializada, demandam realmente profissionais que estejam formados e capacitados para lidar com esse tipo de caso. Jéssica, você enxerga mais avanços ou retrocesso nesse período de uma década aí em relação ao enfrentamento a esse tipo de violência, seja pelas mãos do Estado ou pelas organizações não governamentais? Olha, sinceramente, assim, eu acredito que está havendo uma desestruturação, e aí a nível nacional do terceiro setor, há um ataque, né, às organizações do terceiro setor e às instituições de controle. Isso fica muito claro quando a gente observa os ataques que foram feitos ao CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos de Crianças e Adolescentes. O CONANDA ele tem uma história muito importante, né? Ele regulamenta, por exemplo, o sistema de garantias de direitos, lá na Resolução 103. Ele traz definições muito importantes para a defesa de crianças e de adolescentes. E aí o que acontece é que o governo para de dar verba para funcionamento do CONANDA, os conselheiros não têm como chegar até Brasília para as reuniões. Houve um desmonte no sentido de que as pessoas que foram eleitas para o CONANDA não estavam lá. O governo deslegitimou, emitiu uma portaria apenas com quem ele gostaria que estivesse no conselho, né? A mesma coisa aconteceu recentemente nas eleições para o CONANDA. Muitas entidades da sociedade civil, inclusive o SEDECA, foi impossibilidade de participar enquanto entidade votante, né? Nós não éramos nem candidatos, mas enquanto entidade votante. E isso é muito complicado, porque a desestruturação dos órgãos de controle aponta para uma falha muito grande, para estar se escondendo alguma coisa aí, né? Existe uma desestruturação. Então, assim, eu vejo que vinha muito num platô, né, do que tinha acontecido. Houveram movimentações iniciais, mas aí a gente ficou naquele platô, naquela mesmice, né? E aí a gente vem num momento de muito declínio, assim, a gente vem num momento de aumento. O nosso dossiê demonstra que um crescimento de 3% ao ano no número de denúncias de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes no nosso estado, né? E ao mesmo tempo a gente não tem psicólogos que atendam crianças e adolescentes no nosso estado que sofreram violência sexual. Então, como é que uma criança e um adolescente lida com isso sem ter um atendimento terapêutico, né? É uma situação extremamente complicada que a gente precisa realmente enfrentar. A gente tem situações de medidas protetivas que demoram mais de 6 meses para serem emitidas, e nesses 6 meses as crianças continuam a ser abusadas, né? A gente precisa ter um judiciário mais eficiente, a gente precisa de uma rede mais articulada, uma rede que conheça a própria rede, porque muitas vezes ligam para a gente, assim, por exemplo, de uma escola: está acontecendo isso, o aluno, eu acho que está acontecendo aquilo, o aluno me narrou tal situação, mas eu não sei o que é que eu faço, e agora? Quando é que eu vou? Onde é que eu posso denunciar? Então, essas situações, né, da rede conhecer a própria rede é muito importante. Então, eu vejo que havia um platô, e aí agora a gente vê sobre constante ataque, né? Constante ataque. Inclusive, o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual está sendo revisado sem a participação efetiva da sociedade civil. Então, isso é outro dado extremamente alarmante, e os próprios dados estão sendo escondidos, né? O Disque 100, ano passado, a gente praticamente não conseguiu, foi uma luta para a gente conseguir algum dado relacionado a isso. Então,
o sumiço desses dados, junto com esse ataque aos órgãos de controle, demonstra realmente uma falha muito grande na política. Jéssica, passando a Melícia Nascimento dizendo boa noite, essa pauta precisa estar na agenda de todos as representatividades políticas e sociais da sociedade e tal. É importante. Eu queria abordar uma questão contigo. Você começou a entrevista falando que é uma pauta, de fato, invisibilizada, né? A gente fala de várias violências, de fato, a violência sexual na infância, ela é muito... carrega, inclusive, um debate moral, você citou isso. No caso da violência contra a mulher, que é muito importante também que esteja aí na pauta do dia, e com relação à visibilidade, isso aumentou muito da luta das mulheres, principalmente também. E os principais casos, toda vez que a gente fala da violência contra a mulher, estão dentro de casa. O principal agressor está dentro de casa. No caso da violência sexual infantil, dos abusos contra crianças, da infância, também é dentro de casa. Quais são os espaços? Queria que você falasse um pouco disso. E o que o dossiê também traz em relação a isso, em relação a esses espaços. Você falou nesses 10 anos, houve essa questão da internet, que de fato não tinha muito há 10 anos. E agora, os espaços onde essa violência mais acontece? Queria que você falasse um pouco. Vamos lá. No dossiê, a gente levantou os dados da delegacia especializada aqui do Estado, né, que fica aqui em Natal. E aí, 90% dos agressores são conhecidos da vítima. Então, são pessoas próximas. É um tio, é um padrinho, é um padrasto, é um pai, é uma mãe. Então, muitas vezes, essa é uma questão importante, porque a gente coloca muito o abusador nessa questão de que não é alguém que eu conheço. Não pode ser essa pessoa nunca faria isso, essa pessoa não é um pedófilo, e aí a gente precisa trazer também que nem todo abuso ele é decorrente de uma situação de pedofilia. A pedofilia é uma síndrome que demanda tratamento, né? Mas a gente indica hoje que as causas mais comuns para o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, né, são o machismo. É uma sociedade machista, né? Até porque quando você fala da violência contra a mulher, a violência contra a mulher não começa na vida adulta. A violência contra a mulher começa na infância. Então, a gente precisa abrir os olhos para isso, né? E a gente vive também, para além do machismo, uma outra relação de poder que existe entre os adultos e as crianças. A gente tem o costume de invisibilizar crianças, de descredibilizar a fala das crianças, mais que elas nos dão, né? Então, isso é muito complicado na identificação dessa violência, porque as pessoas precisam começar a se atentar, né? Para saber que isso é uma realidade, que as crianças dão sinais, e que quando elas falam, na maioria das vezes é porque aconteceu alguma coisa. A gente não pode descredibilizar, não foi uma coisa que ela viu num filme, não foi uma coisa que ela ouviu falar e está reproduzindo, muitas vezes aconteceu. As crianças não inventam essas coisas muito normalmente, né? Então, a gente precisa ter isso em mente, e aí eu acho que por esses motivos é uma violência muito invisibilizada, né? A cifra negra dos crimes contra crianças e adolescentes, né, os crimes sexuais contra crianças e adolescentes, é em torno de 90%. Então, são os casos que não são contados, né? Os casos que não chegam a ser denunciados, não chegam à delegacia. Então, a gente tem 10% só desses crimes noticiados de acordo com o levantamento do IPEA. Então, é necessário que a gente esteja junto, esteja atento, porque crianças e adolescentes precisam desse tipo de proteção. E aí, quando você me pergunta dos lugares, sim, o domicílio da criança ou lugares que ela frequenta, às vezes a casa desse parente, que na maioria das vezes é o violador, parente ou conhecido, alguém próximo da família. Então, no domicílio dela ou no domicílio de algum desses parentes próximos aí que venham a cometer o abuso. Então, Jéssica, é possível a gente dizer que nesse cenário agora de pandemia, né? Quando você está mais em casa, como o Rafa colocou, você tem agravado essa violência sexual? Vocês têm isso em número aqui no estado do Rio Grande do Norte? E outra coisa, você falou logo no início, quando você estava se apresentando, questão de gênero, de classe, de raça, marcam a realidade dessa violência sexual? Olha,
essas questões que são transversais à violência são muito importantes da gente analisar também. Em termos de números, assim, a gente tem um dado, que aí não foi o nosso levantamento, foi matérias que foram publicadas, que houve um crescimento de mais de 200% de estupro de denúncia de estupro de vulnerável durante a pandemia no Estado. Na verdade, quando a pandemia começou, a gente teve uma diminuição no número de denúncias, aí a gente atribui, muito provavelmente, a mudança, a restrição de circulação, né? Então, houve uma queda, e aí, quando a circulação começou a voltar, né? Mesmo que com suas limitações, a gente teve um boom desses casos. E a delegacia relata muito que sempre que há um caso que coloca isso na pauta, como foi o caso daquela criança que tinha sido estuprada aos 10 anos e tinha engravidado, lota na delegacia, muitas pessoas vêm. Então, a gente vê que quando tem na pauta e quando se discute isso, aparecem os casos, né? As pessoas conseguem abrir os olhos para que isso está acontecendo. E aí, a gente identifica que as violências, elas acontecem, né, muito em lares vulneráveis, né? E a gente fala, por isso também, quem acumula maior vulnerabilidade hoje no nosso país são as pessoas negras, são as pessoas pobres, são as mulheres, são as pessoas trans. Então, existe realmente esse recorte que precisa ser destacado, né? A maioria das pessoas, eu não vou saber dizer quanto à raça, qual é a porcentagem, mas eu sei de dizer que dos casos daqui da DCA, 78% são de meninas, né? Então, é um número bem maior do que o número de meninos. Jéssica, trazendo um pouquinho para a nossa carne aqui, como é que você vê a cobertura da imprensa, o papel da imprensa nesses casos? Como é que você tem acompanhado nesse tempo todo, por exemplo, esses casos, quando de grande repercussão, a gente está vendo um caso de violência contra a criança, uma morte de uma criança agora daquele vereador no Rio de Janeiro, Jairinho, há 10 anos, sei lá, 7, o caso daquela menina lá que também foi jogada do prédio pelo pai e tomou uma comoção nacional e tal. Como é que você vê o papel da imprensa nesses casos que pegam um caso ou outro, dão uma conotação, acompanham o julgamento, mas nós estamos falando, você falou do aumento de 200% nos casos aqui no Rio Grande do Norte esse ano. A gente não se sabe, né? Como a gente está conversando, é uma questão, a pauta invisibilizada aqui. Como é que você tem visto o papel da imprensa e no que a gente pode também ajudar a melhorar? Como é que a imprensa poderia ajudar nesse aspecto? Com certeza. Eu acho que, assim, a gente não fala mais em mobilização sem imprensa, né? Tem um papel imprescindível para mobilizar as pessoas, né? E aí, quando estouram esses casos que ganham uma repercussão midiática, é interessante porque isso traz para a sociedade essa pauta, né? Coloca a pauta para discussão, e isso é muito interessante. Mas é necessário, e aí até um apelo, né? As pessoas precisam de ações também que sejam educativas para além do 18 de maio. Então, uma matéria que fala sobre uma criança aos 10 anos que foi estuprada pode muito bem explicar, né, e trazer que essa ação é um crime, que a criança traz isso, pode identificar de tais e tais formas, quem é que a pessoa pode procurar quando esse tipo de violência, houver uma suspeita desse tipo de violência. Então, assim, as questões educativas são muito necessárias também. A gente identifica muito isso, e por isso até que uma das nossas linhas de ação lá no SEDEC pelo viés da prevenção. Porque é com a prevenção e com as atividades educativas que a gente consegue atuar na causa do problema, né? Porque, assim, quando a gente fala de responsabilização, quando a gente fala de judiciário, da necessidade de provas, tudo isso, a gente está falando de casos que já aconteceram, e a nossa ideia é que não aconteça. E para não acontecer, a gente precisa realmente dessas ações educativas, e aí eu acho que a imprensa pode ter realmente um papel muito importante nisso.
E eu te pergunto, Jana, só completando aqui, eu te pergunto isso porque eu vejo, e eu acho que você entende isso também, assim, a imprensa, na maioria das vezes, ela também reforça esse comportamento, essa questão moral, quando você trata desse tipo de violência. Por exemplo, do caso que você citou da menina do Espírito Santo, que foi realizar o aborto em Recife, ano passado, e teve aquela comoção, você já taxa, e a gente levou um puxão de orelha de uma amiga nossa, Ana Paula Felizardo, da ONG Resposta, que a gente acaba, no Bojo, acaba reforçando uma narrativa complicada, né? Por exemplo, esses programas policiais, quando você taxa um estuprador de monstro, como os programas policiais principalmente adoram fazer, os sensacionalistas e tal, que estão cheios por aí, você mais prejudica do que você ajuda a debater uma pauta dessa, né? Você que citou a questão moral, que está muito ligada a isso. Assim, em relação a isso, eu acho que alguns cuidados a gente tem que tomar na publicização desse tipo de caso, né? Primeiro, assim, em relação à exposição das crianças. A gente teve até, inclusive, nesse caso, a criança e alguns dados pessoais da criança, né? Isso também não pode. A gente precisa, na medida do possível, preservar a imagem da criança, preservar a dignidade daquela criança e a privacidade naquele momento, né? Do que aconteceu com ela, que é uma questão muito íntima. Outra coisa é isso, a gente precisa desmistificar que todo agressor é um monstro, né? Que é aquela coisa de que é uma pessoa abominável, é uma coisa que acontece pouco. Não é uma coisa que acontece pouco, gente. Acontece muito. Acontece muito. E, assim, muitas vezes se passa pela infância inteira, pela adolescência inteira, e numa sessão de terapia mais tarde vai lembrar daquilo e associar uma coisa com a outra para entender que sofreu um abuso, que isso causa consequências até hoje. Então, assim, a gente realmente precisa das ações educativas nesse sentido e precisa desmistificar que é esse monstro que comete esses abusos, né? Normalmente, a vítima tem uma relação de afeto com a pessoa que agride. Porque é uma pessoa que está próxima, é uma pessoa do convívio. E essa relação de afeto, inclusive, ela dificulta, né, a denúncia, dificulta que essa criança consiga externar o que está acontecendo. Porque se tem um ciclo assim, de segredo. Então, a criança fica querendo proteger, né, o agressor também, porque não foi só a agressão, havia uma relação de afeto ali. E a gente precisa compreender isso. Então, muitas vezes, a criança também guarda porque tem uma relação de afeto e não quer prejudicar aquela pessoa, né? Não quer que a pessoa seja condenada. Às vezes, a gente, nas audiências, quando a gente vai acompanhar, é muito comum, mas eu não quero que meu pai seja preso, não quero que isso aconteça. Esse sentimento de que vai ser responsável por isso, sabe? Realmente não é uma pessoa alheia ou uma pessoa que só trata aquela criança mal. Normalmente é uma pessoa realmente do ciclo afetivo daquela criança. E a gente está falando, né, Jéssica, não só de adolescentes que às vezes já tem uma dimensão até de que está sofrendo uma violência, né, que aquele ato é uma violência, mas a gente está falando de crianças que, dependendo da idade que você começa a ser violentada, sequer você sabe o significado de algum gesto, de alguma atitude, né? E eu queria até que você trabalhasse aqui com a gente alguns conceitos, porque a violência sexual ela engloba 2 tipos de violência, né? Que é o abuso e a exploração sexual. Então, explicar um pouquinho melhor para a gente, porque nem sempre é ao toque, né? Para você ter sofrido realmente essa violência. E também, ainda pegando carona aí com o que já estava se conversando da mídia, né? Eu não sei se é uma impressão como jornalista e do que acompanho diariamente nos jornais, mas me parece que o acompanhamento midiático dessa temática, ele parece existir uma sensibilização maior para os casos de abuso sexual, né, infantil, do que da exploração. Para vocês que monitoram esses casos no Estado, na Casa Renascer, isso acontece mesmo? E se isso acontece, se vocês atribuem a algum motivo, assim, por que seria isso? É real que existe essa questão relacionada ao abuso, assim, mas falando inicialmente sobre a sua pergunta, mas
na questão conceitual, então, a violência sexual, ela engloba 2 tipos de violência, né? Que seria o abuso sexual e a exploração sexual. A diferença basilar dos dois é que na exploração vai ter algum ganho, a troca de alguma coisa. Então, às vezes pode ser um alimento, às vezes pode ser uma pessoa que está agenciando aquilo, às vezes pode ser, estou prometendo que vou levar para a Disney. É a exploração, nesse sentido, quando tem uma troca, assim, um caráter comercial, ainda que com coisas muito poucas, né? Porque às vezes é associado muito existem adolescentes que recorrem à exploração sexual como uma forma de sobreviver também, né? E porque a pobreza, ela traz esse instinto, né? E a gente não pode criminalizar. E aí é quando você traz a diferença de como se trata do abuso e da exploração. Porque muitas vezes existe uma culpabilização daquela menina que está sendo explorada, daquele menino que está sendo explorado, porque principalmente quando é na adolescência. Porque se julga que ele está fazendo aquilo porque ele quer, porque ele entende, porque é um desejo dela ou dele, né? Então, quando são casos relacionados à infância e quando essa pessoa que abusa é uma pessoa que deveria proteger, né? Como em muito dos casos, tem realmente uma comoção maior porque as pessoas se apegam muito, né? A isso, meu Deus, que absurdo, poderia acontecer comigo, ou tipo assim, eu não sei como é que a pessoa tem coragem de fazer isso e tal. Mas na exploração não há esse olhar, né? Inclusive, uma questão importante é que até algum tempo muitas pessoas usavam o termo de prostituição infantil. Inclusive, nos anos 90, o SEDECA chegou a participar da CI da prostituição infantil, mas hoje não se usa mais esse termo. O termo que se usa é de exploração, porque a prostituição denota esse caráter de escolha, né, e de iniciativa mesmo da criança, quando, na verdade, a criança ou adolescente que estão em situação de exploração, eles estão sendo explorados e isso, de alguma forma, está sendo imposto em relação a eles. Jéssica, eu lembro quando eu comecei a trabalhar no jornalismo em 2004, no Diário de Natal ainda, que nem existe mais, estou quase entregando a minha idade. Naquela época havia, eu lembro de cobrir seminários e de várias pautas sobre a questão da exploração sexual ligada ao tráfico internacional. Era muito, estou falando ali dos anos 2000, do início dos anos 2000, da primeira metade, imagino que do final dos anos 90 também e tal. Isso conseguiu, eu lembro que o governo fez uma campanha, o governo Vilma na época, ele fez uma campanha maciça de publicidade contra esse tipo de exploração e tal. Esse problema foi resolvido ou ele só saiu das páginas da imprensa? Ele não foi resolvido. Inclusive, um dos casos que a gente traz no nosso dossiê é relacionado ao tráfico internacional, né? A gente usou um nome fictício, eu não vou saber, não vou lembrar qual era o nome, mas é o caso de uma menina trans que fazia parte de uma rede internacional de exploração sexual. E aí essa exploração ela era atrelada ao envio dessa menina trans para a Itália para fazer essa cirurgia de transgenitalização, para fazer essa mudança corporal, a utilização de hormônios e tudo mais. Então, era uma rede que existia aqui em Natal até pouco tempo. E elas ainda existem. Não é uma coisa do passado, né? Mas é uma coisa que, como eu falei antes dos crimes, né? Dos crimes cibernéticos, ela está se articulando de uma forma diferente, utilizando muito das redes sociais para fazer essa articulação. Então, ainda existem, sim, essas redes internacionais, elas não são coisa do passado. Eu vou fazer uma pergunta aqui da Isabela Santos, a Isabela que estava aqui com a gente,
também é jornalista da agência Saiba Mais, e ela pergunta aqui: quando o abuso é da parte do pai, a mãe denuncia e é processada por alienação parental? Essa é a pergunta dela. E aí ela diz: uma lei fundamentada na teoria criada por um pedófilo, Richard Gardner. Gente, a lei da alienação parental é uma lei muitíssimo polêmica, porque ela é reconhecidamente uma lei que serve de subterfúgio de ameaça para que as pessoas não denunciem tanto violência contra crianças e adolescentes quanto mulheres em situação de violência. Então, a primeira reação é: vou alegar alienação parental, vou entrar com ação contra você em razão de alienação parental. É muitíssimo comum, inclusive, a lei da alienação parental, ela surge de um movimento de pais que foi para o Congresso Nacional. Se você pegar a emenda do projeto de lei da alienação parental, né, ele fala claramente que é uma lei para proteger pais e para proteger esse interesse de... não fala da questão da violência claramente, mas para proteger esse interesse de fazer com que os pais tenham a guarda dos filhos, que inclusive é uma questão que envolve muitos processos de violência contra a mulher, né? Então é muitíssimo comum que isso aconteça, né? Existe um movimento hoje no Brasil pela revogação da lei de alienação parental em razão desse tipo de caso, né? Porque muitas vezes ela pode ser utilizada de uma forma como um subterfúgio muito ruim, assim, que pode desencadear realmente para o afastamento de uma criança da sua mãe para concessão de guarda para um pai que poderia ser abusador. E é um desestímulo saber que ela existe nesse sentido que ela é aplicada hoje, né? Eu não vou nem entrar no mérito psicológico, assim, porque realmente eu não tenho o conhecimento em relação o reconhecimento da psicologia, né? Mas, em termos jurídicos, é um desestímulo, assim, o que eu escuto de eu não quero denunciar, eu tô com medo de denunciar, eu vou esperar denunciar, porque eu tenho medo de um processo de alienação parental, é muito, não é pouco. Assim, as mães que chegam com esse desejo, com essa suspeita da ação abusiva do pai, do padrasto, tem muito medo de receber esse retorno da alienação parental, e lá no ECA tem dizendo que qualquer suspeita de abuso, de exploração deve ser denunciada, deve ser relatada às autoridades. Então, assim, é meio que um peso, né, para qualquer pessoa que queira denunciar, hoje se tem muito isso, muito mesmo, é muito comum. Queria abordar outra questão a partir das ações, né, que podem ser feitas ou não estão sendo feitas, enfim. Você citou a questão da dificuldade do Disque 100 em nível nacional, né, de dados e tal. Temos ali o Ministério da Família, dos Direitos Humanos e tal. Aqui também foi desmembrado o Ministério agora, desde o ano passado, da Mulher, dos Direitos Humanos e tal, igualdade racial. A Prefeitura de Natal criou agora também uma secretaria e tal. Você tem sentido do poder público estadual, municipal, falando em nível de Natal, já que a gente está aqui na capital, ou se você tem notícia, informações de outros municípios também que têm adotado algum tipo de política nesse sentido para coibir, de outra política educativa e tal. Como é que o Estado tem agido nessa questão? Olha, infelizmente não. Assim, a gente vê a nível municipal, assim, a maioria dos nossos casos, eles estão aqui em Natal. Então, a rede de Natal é a rede que a gente tem mais contato, né? A gente tem uma rede que está passando por um processo muito difícil agora na pandemia, inclusive, né, há de se reconhecer, o número aumentou muito de procura por essa rede e a gente tem um número reduzido de profissionais. É necessário que se invista na capacitação desses profissionais, gente. Não é fácil atender crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. E não é fácil para o profissional também.
Então, assim, além de ser necessário ser especializado, ter uma especialização nisso, assim, ter uma inclinação para isso, não é fácil. Apesar de que existe a necessidade que isso seja feito. Então, a gente entende as compreensões da rede, a superlotação dos assistentes sociais, das assistentes sociais, dos psicólogos, e a gente cobra o município nesse sentido, de que haja uma ampliação dessa rede, de que essa rede seja capacitada, que se invista em ações de proteção. Se você pegar o planejamento financeiro, né, a lei orçamentária do município, a destinação de dinheiros específico para a realização de campanhas contra a exploração é muito baixa. Então, assim, a gente precisa que haja essa mobilização, né? A nível estadual, eu sou membro do CONSEC, do Conselho Estadual de Crianças e Adolescentes, e, infelizmente, a gente está, assim, praticamente sem atuar, porque não tem verba, porque a situação está difícil, porque por N motivos. E aí a gente precisa de investimento estadual também. A gente precisa, a política da infância e da adolescência é necessária. A gente precisa ter ações preventivas, a gente precisa falar de autoproteção nas escolas. A gente precisa conversar com essas crianças. O SEDECA hoje desenvolve um projeto de autoproteção nas escolas e um projeto de formação sociopolítica de adolescentes e jovens que vai no sentido da prevenção. Mas a gente precisa que isso seja disseminado, não dá para um SEDECA só atuar ali em 5 escolas, em 8 escolas e resolver a situação inteira, né? A gente não consegue, nós somos poucos para isso. A gente precisa que a política pública esteja do nosso lado, que ela atue em conjunto com a gente, e não que a gente seja um mobilizador isolado nessa situação, né? A gente precisa dialogar e precisa trazer para dentro da política pública essas questões que vêm sendo tão importantes e que têm se demonstrado tão eficazes na nossa prática, como é a autoproteção nas escolas. Uma forma, né? Só um comentário, tá, Rafa? Eu sei que você tem uma pergunta ainda para colocar para a Jéssica, a gente está já chegando ao fim do programa, mas foi só um comentário em cima do que você está colocando, Jéssica, porque acho que foi uma forma muito, pelo menos que eu tenho visto, de diversos conselhos, né, que estão parados, assim, a forma de você fazer parar, porque não conseguiu lá atrás, quando foi se mobilizando, foi essa, né, de desmantelar esses conselhos, né? A gente vê isso também em alguns conselhos ligados a familiares, por exemplo, de mortos desaparecidos, que é uma coisa que eu estou mais ligada, temática e tal, e assim segue, né? A forma de fazer com que a gente pare o trabalho, na verdade, é desmantelando completamente, tirando todo de qualquer possibilidade de atuação dos conselheiros. Pois agora, sim, pode. Não, pegando esse gancho da Jana, mas é também uma ação política, né? Você querer, você desmembrar, você usar, tem muitas assim, tem muito prefeitura, muito município, muito governo que usa a pandemia também como uma justificativa para você desmembrar uma coisa, e por outro lado, e pegando um gancho aqui de Natal mesmo, a discussão que está em voga hoje na cidade, uma das muitas, mas uma importantíssima, do plano diretor de Natal, né? Ou seja, na pandemia, a discussão, como envolve gente, você precisa desse debate presencial, você devia parar mesmo para esperar a pandemia, porque em São Paulo, por exemplo, está um debate grande sobre isso, os movimentos sociais querendo que parem esse debate até que a pandemia volte para as pessoas discutirem presencialmente. Mas o que fez a prefeitura? Não, tem como a gente discutir isso virtualmente, porque queria e quer ainda fazer passar um projeto que vai de encontro aos interesses ali das pessoas mais vulneráveis, defendidas ali pelo... É uma constante. Eu durante muito tempo não, durante 2 anos, eu fui coordenadora da formação sociopolítica lá do SEDECA. E aí, no primeiro encontro, a gente sempre fala sobre direitos humanos com os adolescentes e os jovens que estão participando. E um jovem de Goianinha, ele participou durante 2 anos, e ele sempre me questionava a mesma coisa. Eu normalmente faço esse primeiro momento, facilito, e aí ele sempre me pergunta, mas, Jéssica, me diga uma coisa, isso tudo que você está falando, que a gente tem direito, que está na Constituição, que está nas declarações internacionais, por que não acontece na vida real? Por que tem tanta gente morrendo por Covid?
Por que o sistema de saúde é universal, mas não está dando conta? Por que a gente não consegue ter uma educação de qualidade? Lá no meu colégio está faltando professor de física. Então, são N questões que eles trazem nesse sentido. E aí a resposta é uma, é vontade política. Não tem vontade política de investir na infância e na adolescência. Né? A infância e a adolescência não volta. A gente tem que... E aí a importância dos projetos como a formação sociopolítica que trazem os adolescentes, os jovens, também para o centro do debate. A gente precisa ouvir eles. A gente precisa tirar essa ideia de que o adulto é o centro de tudo. Né? A gente precisa entender como válidas as opiniões também dos adolescentes, as opiniões também das crianças. Elas sentem, elas têm opiniões e elas sabem dizer o que está dando certo, o que não está dando certo, onde é que precisa melhorar. Mas a gente não inclui elas no debate que envolve elas especificamente. A gente não inclui. Então, é preciso educar também para fazer uma educação cidadã, para que essas crianças, para que esses adolescentes estejam incluídos nesses momentos, para que se escutem eles nas audiências públicas, para que eles estejam nos conselhos, nos fóruns, nos movimentos, que eles estejam nesses lugares para que eles sejam ouvidos. Né? Quando o ECA foi aprovado, houve uma votação simbólica de um auditório cheio de crianças e adolescentes para votar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? E se pensou neles, mas esse espírito de lá para cá se perdeu. As crianças e os adolescentes não estão nesses espaços. Então, é muito importante que eles ocupem, principalmente quando a gente está falando da intenção de um Estado democrático, né? Quando a gente está falando disso. Então, a gente precisa de participação popular, essa participação que está sendo tão atingida, então desmobilizada em razão das escolhas políticas dos governos, né? Os conselhos estão se desfazendo e a gente não pode deixar que isso aconteça. É muito complicado. É vontade política e cabe a gente fazer pressão. E aí a importância da mídia, mais uma vez, né? Desse programa e tal, a gente está discutindo isso às quase 19 horas de uma quinta-feira. Acho que é muito, muito importante, muito bacana essa balbúrdia que a gente está fazendo aqui. Jéssica, só queria uma última para a gente terminar. Foi concluído o volume 2 do dossiê, né, que funciona como um diagnóstico, eu imagino, né? Nós temos um diagnóstico atualíssimo aí do Rio Grande do Norte. E agora, qual é o próximo passo? Como é que a sociedade, a imprensa, enfim, todo mundo pode ter acesso a esse documento? E o que vocês vão fazer com esse documento? Vão apresentar para o Estado, para as prefeituras? Qual é o próximo passo agora? A gente quer fazer balbúrdia com esse documento, né? Então, a ideia é realmente colocar o assunto na pauta pública, a gente trazer esses dados para o conhecimento da população, que muitas vezes não sabe, né, o que está acontecendo, para a gente trazer para a própria rede de proteção o conhecimento de como essas articulações das redes de exploração, qual é o cenário atual do abuso, o que é que influencia nisso, trazer esse subsídio também teórico para a rede poder usar nos seus atendimentos, né, estar de olhos abertos em relação a isso, compreender melhor como é que acontece esse fenômeno. Então, o documento está acabando ainda, porque vai precisar fazer umas mudanças na diagramação, e aí a gente vai colocar isso para publicizar mesmo, provavelmente estará em nosso site, né, cdrcasarenascer.org, e estará, a nossa ideia é distribuir realmente para os vereadores, distribuir para as pessoas dos eixos de defesa, para os órgãos da rede, para realmente causar esse debate e disseminar isso dentro da nossa população e esse conhecimento que foi construído ao longo de tanto tempo de história do SEDECA e que agora a gente consegue sistematizar para devolver isso para a população como um retorno também da nossa atividade enquanto Centro de Defesa de Crianças e Adolescentes. Jéssica, a gente está chegando ao fim aqui do programa, mas eu queria agradecer demais a você aqui pela presença, né, pela disponibilidade de trazer esses dados, essas informações aqui, debater com a gente, dizer que o Balbúrdia e o Saiba Mais estão de portas abertas para a Casa Renascer, para vocês, para pautar esse debate
sempre necessário. Há pautas que, como essa, que aparecem muito, né, nesse momento, por exemplo, por isso que é importante também, né, algumas datas, como esse mês ser marcado, voltado para o combate a esse tipo de violência. Mas é como você disse, essa violência acontece diariamente, né? É uma violência que eu acho que é mais violenta do que... E é a mesma tipo de violência da mulher, no sentido assim, porque já é tão difícil para a mulher, por vários motivos, né? A gente vem aprofundando essa discussão. Ela denunciar, mais difícil é para uma criança, por tudo que a gente colocou, né? Uma criança que às vezes nem sabe que está sendo violada, outras que quando descobrem tem esse vínculo afetivo, tem medo, né? É um misto de muita coisa, e aí associado a tudo isso, tem o silêncio dentro de casa também, várias outras questões, medos também, né? Enfim, é uma situação muito complicada e acho que precisa ser muito debatida, né? Eu que sou mãe, assim, acho que ainda fica mais forte quando você se torna mãe, né? E você vê, você tem um cuidado e sabe que nem todas as crianças têm o privilégio de ter o mesmo cuidado que você e a atenção que você dá aos seus filhos. Então, a gente está de portas abertas aqui, tá? Para você, se você quiser fazer ainda mais alguma colocação antes da gente encerrar, fique à vontade também. Eu quero só agradecer a oportunidade de estar aqui nesse espaço, de ter feito parte da primeira semana do programa de vocês. É um privilégio realmente estar aqui e estar falando sobre um tema tão necessário. Então, muitíssimo obrigado. O SEDEC Casa Renascer também fica à disposição, sempre que precisarem tratar sobre o tema ou tirar alguma dúvida em relação a isso, a gente fica de portas abertas e disponíveis para vocês, tá certo? Obrigada, Jéssica. Bom, gente, a gente vai chegando ao fim, mais um programa, mais uma edição do Balbúrdia. Queria muito agradecer a cada uma que nos acompanhou até aqui, mas terminar como a gente começa, lembrando que agora a gente saiba mais, está mais próximo de vocês, nosso encontro diário também vai acontecer aqui pelo nosso canal do YouTube, então não deixe de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho da notificação, compartilhar esse conteúdo no máximo possível, para você estar aqui conosco, fortalecendo a imprensa alternativa e independente. Amanhã, a gente já tem entrevistado confirmado o senador Jean Paul Prats. O tema, claro, vai ser CPI da Covid. Então, voltamos a nos encontrar amanhã. Uma boa noite e um beijo no coração de cada um. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.